Paz do Senhor Jesus, a todos aí que vão estar ouvindo essa mensagem, mais esse vídeo. Vamos dar prosseguimento aí na exposição do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Gostaria de fazer uma correção aí antes de mais nada. No último vídeo, eu gravei e disse que o último vídeo seria o vídeo número 43. Na verdade, foi o número 44, né? Fiz um erro aí, uma confusãozinha aí na questão do... Nós temos gravado desde o primeiro verso, do primeiro capítulo. Estamos agora vamos entrar no capítulo 11, terminamos o capítulo 10. E até o capítulo 10 foram, então, 44 vídeos. Tá certo? Vídeo número 44. Gravando verso a verso até chegar aqui no final do capítulo 10. Então, este vídeo que nós estaremos gravando a partir do capítulo 11 será, então, de número 45. Tá bom? Deixar aí essa correção aí. Às vezes a gente faz essa confusão aí, né? Então, aqui estão esses 40 que vão estar postados aí, gravados e devidamente postados nos dois canais que eu tenho aí. No YouTube, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E na página do Facebook é o Evangelho de Jesus Cristo. Então são dois locais que eu tenho desde 2015, né? Não é de agora que eu tenho feito isso. Esse trabalho, pela graça e misericórdia de Deus na minha vida. Eu tenho gravado esses vídeos. Já são aí, parece que 140 vídeos, uma coisa assim. Não é muito, né? Mas é tudo pela graça e misericórdia de Deus. E são mensagens falando a respeito do Evangelho. Gravei Marcos, agora estou gravando João, outros temas, outros vídeos que estão aí postados aí à disposição aí de quem quiser ouvir, de quem quiser conhecer um pouquinho mais das Escrituras, daquilo que Jesus fez, né? O propósito aqui é esse, é revelar o que Jesus fez, falar, relatar, expor o que Jesus realizou, fez. Eu não defendo aqui dogma religioso, religião nenhuma, né? O propósito meu aqui é revelar a salvação em Cristo. Então, não defendo religião, defendo aqui as Escrituras, ou melhor, exponho as Escrituras, do jeito que está revelado. Não tem revelação nova, não tem anjo que veio até mim revelar alguma coisa nova, né? Alguma doutrina nova, né? Não tem ensinamentos humanos, certo? Não tem dogmas religiosos, invenções aí, ou algum ensinamento, doutrina que o homem colocou aqui, tradições, né? Então eu leio as Escrituras e aquilo que está escrito eu exponho e Deus, pela graça e misericórdia, vai nos dando entendimento através do seu Espírito Santo e a gente vai falando, né? Aquilo que está escrito, certo? Eu já fui chamado de fundamentalista, né? Porque eu só falo das Escrituras. Bom, e se ser fundamentalista é isso, né? É falar somente das Escrituras, então realmente eu sou um fundamentalista. Porque eu falo somente das Escrituras aqui neste canal. Eu entendo que as Escrituras, aquilo que Deus revelou a homens na Terra, que estão colocados aqui nesses 66 livros, são plenamente suficientes para que nós possamos crer, né, em Deus, crer no único mediador enviado por Deus, que é Cristo Jesus, né, que é Jesus, o Messias, o ungido, o enviado de Deus, o mediador único que faz essa, vamos dizer assim, essa ligação do homem pecador que é, todos nós somos pecadores, com um Deus santo, né, com um Deus sem pecado. Como é que um pecador, não é, como eu, por exemplo, né, que sou pecador, posso me chegar diante de um Deus santo? Né? Se eu chegar diante de Deus com os meus pecados sobre mim, porque eu sou pecador, como todos são, né? Certamente
Deus não vai me aceitar, Deus vai me matar, né? Mas, através de Cristo, que é o nosso substituto, vamos dizer assim, né? Ele assumiu os nossos pecados, morreu na cruz por conta disso, né? E aí, na cruz, ele paga o meu pecado, paga o seu pecado, e aí, sim, né? Nós podemos, através de Cristo Jesus, nos apresentar diante de Deus, né? Que é santo, porque Jesus é santo. Nele não se achou pecado, mas morreu por nossos pecados, né? Essa é a obra de Deus para salvar o ser humano, né? Todos aqueles que creem em Deus, né? Creem que Jesus é o mediador único, né? Não tem outro nome. Os homens inventam nomes diversos aí, né? Outras religiões colocam deuses diversos, né? Outras religiões colocam mediadores, mediadoras, né? Outros nomes aí como sendo mediador entre os homens e Deus, mas as Escrituras garante e mostra e revela isso para nós, que o único o único nome pelo qual devemos ser salvos é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, né? E veio até nós e reconciliou consigo mesmo o ser humano pecador que é. Então todos que creem nisso podem se chegar a Deus, um dia estarão com Deus por toda a eternidade. Por quê? Porque Jesus pagou os seus pecados. Não é por merecimento, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu pertenço a essa religião, aquela outra. Não é porque eu faço boa obra, né? Obras de mérito, ou sou uma pessoa boa, porque bom ninguém é, só Deus, né? Jesus não falou isso. Todos somos pecadores e necessitados da graça e da misericórdia de Deus. E a graça e a misericórdia de Deus é Cristo Jesus crucificado em nosso lugar. Tá certo? E é isso que eu tenho pregado aqui. É isso que eu tenho falado aqui desde que o Senhor, né, aqui desde 2015, mas eu fui salvo por Cristo desde 2008. Então, desde 2008 eu venho, né, buscando entendimento pela graça de Deus, misericórdia de Deus, e Deus vem me dando entendimento. Eu venho anunciando a salvação em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. Por isso que não, né, as pessoas dizem que eu mudei de religião. Eu não mudei religião nenhuma. Eu fui salvo por Cristo Jesus, né? Hoje eu sou crente em Cristo Jesus e no Deus verdadeiro, único, né? Que é o nosso Deus, que é o Deus único e verdadeiro, e Jesus Cristo é aquele que Deus enviou para a nossa salvação. O Messias, né, prometido nas Escrituras. Na verdade, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse plano de que Cristo iria morrer na cruz para salvar os seus, né? Então Deus tem esse plano já antes da fundação do mundo. Por isso que Jesus foi crucificado, morto antes da fundação do mundo, para salvar aqueles que são deles. E eu espero que eu esteja falando aqui, colocando esse vídeo. Você que vai estar ouvindo aí seja um deles, talvez já filho de Deus, escolhido de Deus. Eu creio assim, mas pode estar perdido aí meio a ensinamentos humanos, religiões inventadas por seres humanos, essa confusão religiosa que nós temos aí, né? Muitas religiões, muitas igrejas, chamadas igrejas, né? Igreja só tem uma, a Igreja do Senhor Jesus, né? Aquele que ele veio fundar, que está fundado sobre ele, cuja cabeça é ele, Jesus, salvos em Cristo. Igreja quer dizer isso, chamados para fora, tirados do mundo para o reino de Deus. Isso é igreja, né? Agora, existem várias denominações religiosas em nosso meio, tanto evangélicas, católicas e outros mais, aí que muitas vezes trazem ensinamentos humanos, e as pessoas ficam perdidas aí, será que eu vou aqui, será que eu vou ali? Isso já é, essa divisão já é satânica, né? Para as pessoas ficarem perdidas aí em meio às suas divisões religiosas e não olhar para o Salvador único, verdadeiro, que é o Senhor Jesus, né? Ainda que falem dele, mas aplicam doutrinas humanas que fogem da palavra de Deus, né? E fazem com que as pessoas creem num Jesus que não é o Jesus da Bíblia, né? Que não é o Jesus, o Messias, o enviado
de Deus. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para pregar as Escrituras conforme ela é. Então, como disse, estamos aqui no capítulo 11. O que nós achamos no capítulo 10? Né? Jesus cura, no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, e esse dia era sábado que Jesus fez isso, e aí já começou o embate novamente aí de Jesus com os religiosos da época de Jesus. Né? E aí no capítulo 10, Jesus fala que ele é a porta, né, das ovelhas, quer dizer, ele é a porta do seu povo. Todo mundo que é filho de Deus, que é ovelha do Senhor, ele deve entrar por Jesus. Se não entrar por Jesus, é ladrão e salteador, né? E ele é o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, deu a sua vida pelas ovelhas, conhece as ovelhas pelo nome, e as ovelhas atendem a ele, porque conhecem o bom pastor, a voz do bom pastor, não ouvem a estranhos, né? Então são aqueles que são de Deus, aqueles que são de Jesus. Ouvem a voz de Jesus, que é o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, né? Mas no meio religioso, né, existem os falsos pastores, que na verdade não são pastores, de quem não são as ovelhas, né? Mas as ovelhas enganadas aí, né, por doutrinas diversas. Jesus chama eles aqui de mercenários, esses falsos pastores, mercenários. No verso 12 diz aí, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, né, aquele que está só preocupado com os bens da ovelha, né, de receber algo da ovelha, ganhar dinheiro com a fé das pessoas, chamado aqui por Jesus de mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas, o diabo vem, arrebata, né, as ovelhas do aprisco, tira, e ele não está nem aí. O negócio dele é ganhar dinheiro com as ovelhas. Mas Jesus não. Jesus é aquele que, além de nos salvar, ele cuida de nós. Né? Ele nos protege, ele nos guarda das falsas doutrinas, do diabo. Né? Então, Jesus, ele é o nosso bom pastor. Aqueles que são de Jesus seguem a Jesus. Aqueles que não são de Jesus não seguem a Jesus, seguem a esses outros falsos pastores aí, que nós temos muito hoje em dia, né? Que Jesus já falou, sempre falou, a Bíblia sempre fala deles. Que estariam no nosso meio, estão, até hoje, sempre esteve, estão, não é diferente no dia de hoje, estão aí. Né? E nós temos que pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para identificá-los e fugir deles, né? Não segui-los, porque se nós seguir eles, nós vamos ser presa fácil aí do lobo, que é o diabo. Amém? Mas Jesus é o bom pastor e é dele que nós estamos falando aqui. Aí Jesus falando disso, né? E as pessoas começaram a ficar com raiva de Jesus, porque ele falar isso, né? Ele falava forte contra os religiosos da época, eles queriam pegar pedras, né? Porque Jesus, sendo homem, ele dizia que era um com o Pai, né? E ele é mesmo, né? Ele é o próprio Deus encarnado que foi enviado por Deus, né, à Terra para nos salvar. Então ele é um com o Pai, ele veio de Deus, ele é de Deus, ele era Deus, ele estava com Deus, né? Ele se fez carne e habitou entre nós, é o que o João está revelando aqui para nós, né? Então é isso que nós precisamos crer. Jesus era um homem na Terra, né, encarnado, mas era um Deus, nunca deixou de ser Deus. Ele se desfez da sua glória, né, que ele tinha com o Pai, se fez homem e habitou entre nós, e para nos salvar, né, para morrer na cruz e nos salvar. Aqueles que são dele, aqueles que creem no seu nome. Muito bem. Aí Jesus dizendo isso, né, as pessoas começaram a querer prender Jesus. O que Jesus fez? Diz aí no verso 41 do capítulo 10, onde nós terminamos, que ele retirou-se para o lugar onde João batizava antes, né? Ficou ali, muitos iam ter com Jesus ali, naquele local onde João batizou, né? Onde o próprio Jesus foi batizado. Jesus ficou ali ensinando e as pessoas iam ter com Jesus.
e viram que tudo que João Batista falou a respeito de Jesus realmente era verdade, né? Embora João Batista não tenha feito grandes sinais, grandes milagres, ele anunciava, ele é o precursor de Jesus, né? Quando ele viu Jesus, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", né? Então, tudo quanto João Batista disse a respeito de Jesus era verdade, e muitos ali creram nele, creram em Jesus. É o verso 42, onde nós terminamos aí. Muito bem, então Jesus estava lá. Aí prossegue aí, então entra aí o capítulo 11, que vai falar sobre a ressurreição de um homem chamado Lázaro, morador de Betânia. Essa família, né, que era composta por duas irmãs e Lázaro, né, o irmão, três pessoas, uma chamava Marta, outra chamava Maria, e Lázaro, né, eram amigos de Jesus. Por vezes que Jesus ia a Betânia, Jesus provavelmente ficava ali junto com aquela família, naquela casa, né? A palavra vai revelar que Lázaro era amigo de Jesus, né? E Lázaro ficou enfermo. Então vamos ver aqui o texto, né? João 11, verso 1. Diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era uma aldeia chamada Betânia, onde moravam então esses três irmãos aqui, Lázaro, Maria e Marta. E Maria, vai falar primeiro de Maria, era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, que tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então, João aqui relata esse fato ocorrido. Depois, no capítulo 12, nós vamos ter mais detalhes a respeito desse ato que Maria praticou ali com Jesus, né? Capítulo 12, verso 3, nós vamos chegar lá, vai dar mais detalhes como é que aconteceu isso, né? Então Jesus estava ali na casa dessa família. Maria, uma das irmãs, havia feito esse ato, né? Ela ungiu os pés de Jesus com um nardo puro, com um unguento, né? E enxugou, né, os seus pés com os seus cabelos, né? Ela foi muito criticada por isso. Jesus foi muito criticado por aceitar isso de Maria, mas isso é um assunto que nós vamos trazer no capítulo 12. E Maria era essa então, diz aí, relatada. Então estavam lá. Aí mandaram, no verso 3, o que aconteceu? O irmão de Maria e Marta, né, que fez esse ato com Jesus, o irmão dela estava enfermo, ficou doente, né? É interessante é que existem religiões aí que dizem que os crentes, né? Lázaro aqui era crente, né? Naturalmente, amigo de Jesus. Não pode ficar doente. A gente vai ver aqui que Lázaro ficou enfermo, e essa enfermidade, que embora Jesus dissesse, vai dizer que não é para a morte, né? É para a glória de Deus, mas porque Jesus ia ressuscitar Lázaro, para que as pessoas possam crer que ele é o dono da vida, ele é o autor da vida, né? Ele é o Deus, dono da vida. Mas aqui já mostra para nós, né, que a gente fica enfermo, irmão. Né? O crente fica. Tem religião que diz que crente não pode ficar enfermo, não pode ser pobre, tem que ser rico. Não, e Jesus fala que escolheu os pobres. Né? A maioria dos crentes em Cristo são não que o rico não possa ser salvo, não possa ser discípulo de Jesus. Não, tem muitos ricos aqui que são. Mas em sua grande maioria são pobres, são pessoas que necessitam, né, de um socorro da parte de Deus. Esses são a maioria dos crentes. Então, essa ideia, né, que religiões passam aí, que o crente em Cristo Jesus não pode ficar enfermo, não pode ser pobre, aqui já desmascara, né?
vamos dizer assim, essas religiões falsas que tem por aí. Crente pode ficar enfermo sim, fica, como o não crente fica também. Então, assim como o sol, né, ele, ele nasce, né, e a chuva também cai sobre justos e injustos, a enfermidade também vem sobre justos, sobre os injustos, né? É que por vezes o Senhor nos socorre. E se Deus não nos socorrer, permitir que nós deixemos as sepulturas, entendamos, já estamos salvos, já estamos guardados em Cristo Jesus. A diferença é essa. O ímpio não, né? O ímpio desce a sepultura por causa de enfermidade e se não se arrepender, não ter Jesus, ele está condenado, né, à morte eterna. Agora o crente, aquele que tem Jesus, aquele que crê em Jesus, morre também, né? Mas já está guardado em Cristo Jesus para a ressurreição da vida eterna, né? Para a vida eterna. A diferença é essa. Hein? Então mandaram chamar. Olha o verso 3, como é que mandaram chamar Jesus. Né? Mandaram, pois, suas irmãs, Marta e Maria, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha só, né? Tremendo, né, irmão? Essa palavra aqui eu acho muito maravilhosa, né? Verso 3. Mandaram as suas irmãs dizer: Senhor Jesus, eis que está enfermo aquele que tu amas. Lázaro, Jesus amava Lázaro, né? E ele estava enfermo, eles mandaram visitar Jesus, lá onde ele estava, lá onde João batizava, né? Aí o verso 4 diz assim: Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Né? Para mostrar ali essa enfermidade. Jesus ia realizar ali uma grande obra, e essa obra iria ser para a glória de Deus e também para que ele fosse glorificado por ela, próprio Jesus. Né? As pessoas pudessem crer na glória de Deus, crer no poder de Deus que foi dado a Jesus que estava ali. Né? Por isso que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. E aí o verso 5 diz: Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Né? O verso 5 confirma o verso 3. Né? Coisa maravilhosa isso, né? Jesus nos ama. Ele nos ama e ele vê, e ele cuida de nós, ele vê o nosso sofrimento, ele vê as nossas enfermidades. Jesus está no controle de todas as coisas. Amém? E aqui também é mostrar para nós o controle, né, que Jesus tem sobre a vida, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre todas as coisas. Ouvindo, pois, que estava enfermo, verso 6, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, ou seja, lá onde João batizou, né, antes de Jesus. Foram avisar ele lá, ouviu isso, né, amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, disse que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus, que era ele, fosse glorificado por ela. Ficou ali ainda 2 dias no lugar onde ele estava, né? Seria o caso de Jesus sair correndo lá, né, acudir, né? Lázaro que estava enfermo, irmãos. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não se apressa. Deus não perde o controle, né? Deus tudo está no controle e na mão de Deus, né? A vida, a morte, a enfermidade, tudo. Essas coisas, essas aflições do mundo que nós passamos aqui, que o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Deus está no controle de todas as coisas. Basta nós confiar nele. Porque ainda que desçamos à sepultura devido a alguma enfermidade, alguma coisa, Deus há de nos trazer a vida novamente. E a ressurreição está em Cristo Jesus. Se nós estivermos em Cristo, nós temos a ressurreição e a vida eterna, porque a ressurreição e a vida eterna estão em Cristo Jesus. É o que nós vamos ver aqui. Ele ficou ali então 2 dias. Depois disso, disse aos seus discípulos, verso 7. Vamos outra vez então à Judéia. Então eles iam lá para a Judéia, lá onde estava Lázaro, né, na aldeia ali de Betânia, próximo a Jerusalém. Estava ali, né, não era muito longe ali de Jerusalém, Betânia.
Disseram-lhe os discípulos: Rabi, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Né? Então, nós vimos aqui no capítulo 10, nos outros capítulos anteriores aqui, que as pessoas pegavam em pedra para tirar de Jesus, queriam matar Jesus, queriam prender Jesus. E Jesus agora está dizendo que iria para lá. E eles fizeram essa pergunta, né? Acharam estranho de Jesus. As pessoas queriam apedrejar o Senhor lá, queriam matar o Senhor vai voltar para lá? Né? Olha que Jesus respondeu. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, Jesus ainda estava como luz do mundo que era, neste mundo, e ele estava aqui para fazer a obra de Deus. Ainda não chegou a noite, ainda não chegou a hora da sua morte. Então ele deve fazer a obra de Deus. Assim é para conosco também, irmãos. Enquanto temos luz, enquanto temos força, né? Enquanto temos vigor, devemos fazer a obra de Deus, porque a noite vem, né? E aí a noite não dá mais para fazer a obra de Deus, né? Quando vier sobre nós o dia mau, né? A enfermidade ou até a nossa morte, aí acabou o tempo nosso de fazer a obra de Deus. Mas enquanto temos luz, enquanto temos vida, enquanto Jesus está nos concedendo vida, nós devemos fazer a obra que Deus propôs para nós fazermos, entre elas pregar o Evangelho, que é o que eu estou fazendo aqui, outros fazem em vários lugares, presídios, hospitais, outros países, e outras obras que Deus tem para realizar nessa terra, Ele capacita cada um de nós para fazer. E nós devemos fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. Amém? Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E aqui, irmãos, começa uma doutrina, um entendimento muito profundo nas Escrituras. Né? E pela minha pouca compreensão das coisas de Deus, eu vou tentar aqui colocar, né, um entendimento do que a palavra nos revela. Jesus disse: nosso amigo Lázaro dorme. Então, mas eu vou despertá-lo do seu sono. Nós vamos lá para despertar Lázaro, que ele está dormindo. É isso que Jesus disse aqui. Olha o que os discípulos então entenderam do que Jesus disse. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, então ele está salvo. Ora, se Lázaro está só dormindo, então ele está salvo, ele não está morto, ele está curado, vamos dizer assim, né? Da sua enfermidade, tá certo? Então, como que eu diz, nem precisamos ir lá, né? Nós nem precisamos ir lá, já que estão querendo matar o Senhor, e se ele está dormindo, né? Vai lá despertar ele para quê? Né? Se ele dorme, ele então está salvo da sua enfermidade, que mandaram chamar o Senhor aqui, porque Jesus ficou 2 dias lá, né? Então, naturalmente, eles entenderam que lá o Lázaro já tinha sido curado da sua enfermidade. Se dorme, estará salvo. Disseram, pois, se dorme, estará salvo. Aí Jesus disse no 13, mas Jesus dizia isso da sua morte. Jesus dizia isso, que Lázaro estava dormindo, ele não estava dizendo sono, ele estava dizendo da sua morte. E é o que ele vai afirmar aqui, ó. Eles, porém, cuidavam que estava do repouso do sono. Então, Jesus, quando disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, eu vou lá despertá-lo, Jesus estava dizendo, Lázaro está morto. E eu vou lá ressuscitar Lázaro. É isso que Jesus queria dizer, é o que ele vai dizer aqui claramente agora. Mas os discípulos, né, cuidavam que ele falava do sono. Ele estava repousando, dormindo, como qualquer um de nós quando dorme, né? Vamos repousar, estamos cansados, dormimos, temos sono, né? Eles cuidavam disso, que Jesus estava falando disso. Por isso que disseram que Lázaro, bom, se ele dorme, então ele está salvo. Aí Jesus vai revelar claramente para eles o que estava acontecendo com Lázaro, no verso 14. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Mas Jesus não falou que ele estava dormindo?
E agora Jesus fala que ele está morto. E no verso, então o que eu entendo aqui? Alguns entendem que a alma, né, quando a pessoa morre, a alma da pessoa ela vai para um certo lugar e fica em repouso, ela fica dormindo, o sono da alma. Mas eu não entendo isso. Por quê? Porque eu entendo que a alma, na verdade, ela morre. Porque o que é uma alma? Né? Se nós olharmos em Gênesis, quando Deus criou o homem, lá diz que Deus criou o homem do pó da terra, certo? A carne, representando a nossa carne, fez ali um boneco do pó, do barro, né? Aquele boneco não tinha vida quando ele foi formado. Aí o que Jesus fez? Soprou naquele boneco o fôlego de vida, que é o espírito. E aquele ser, aquele boneco criado por Deus, ele passou a ser alma vivente. Ele passou a viver, passou a falar, a pensar, a realizar as coisas. Então, o que é uma alma? Eu sou uma alma. Estou falando aqui. Eu estou falando, estou pensando, estou realizando algo. Por quê? Porque eu tenho vida. Por que eu tenho vida? Porque essa carne que está aqui falando, né, que vocês estão vendo, ela tem nela o espírito de vida, que é o fôlego de vida dado por Deus, que vem de Deus. Então, o ser humano, criado por Deus, ele é uma alma, ele não tem, ele é uma alma. Tá certo? Por quê? Porque a alma é formada pelo corpo que está aqui e pelo espírito de vida que está dando vida a esse corpo que vem de Deus. Então, na verdade, o que é o homem? O homem é o pó que Deus formou da terra. Tanto é que nós, quando morremos, nós vamos para onde? Vamos para o pó. É isso que a palavra diz. Tu és pó e ao pó voltará. Né? E o espírito? O espírito volta para Deus, porque foi Deus que deu. Deus concede a vida. O espírito é que dá vida ao corpo. O corpo, o seu espírito, está morto. Então, se tirar de mim agora, aqui neste momento, Deus recolher para ele, levar para ele o espírito que está em mim de vida, o que acontece comigo? Eu morro, desfaleço. Paro de falar, paro de pensar, paro de agir, paro de tudo. E eu vou para onde? Vou para o pó. Mas daí as pessoas entendem que existe uma alma que continua com vida e vai para algum lugar. Aí vem os entendimentos diversos. Alguns dizem que essa alma fica no lugar e depois retorna, reencarna novamente. É o espiritismo. Outros dizem que essa alma já está com Deus no céu, intercede por nós lá, junto a Deus, porque foi uma alma boa, que fez bem aqui na terra. E Jesus diz que bom não tem ninguém, todo mundo é pecador. Tá certo? Nós seremos levados para lá por Jesus, quando Jesus voltar. Está revelado lá em João 14. Jesus vai voltar e vai nos levar para lá. Aí sim. Mas por enquanto, irmão, nós somos pó. E ao pó voltaremos. E o Espírito está com Deus, porque foi Deus que o deu. Certo? Então, por isso que Jesus disse aqui, Lázaro morreu. Eles cuidavam que ele estava dormindo. O sono, o descanso do sono. Então muitos entendem isso, né? Que a alma está lá. Não, irmão, a alma ela vai ressuscitar. É a ressurreição. O que acontece é que a pessoa que já é salva em Cristo Jesus, que já recebeu a salvação, ela passou da morte para a vida, ela já não entra em condenação mais. Ela já não morre mais. Por que não morre mais? Porque existe a segunda morte, que é a morte eterna. Então, no dia de que Jesus vier, que é o dia do juízo final, o último dia, né? O que Jesus vem fazer aqui? Ele vem separar aqueles que são dele e os que não são. Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Ressuscitarão, serão almas novamente. Aí sim, as almas, as pessoas, as vidas que foram ressuscitadas pela fé em Cristo Jesus participaram da primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual, porque nós todos estamos mortos para Deus. Mas quando recebemos a salvação em Cristo, nós passamos da vida, da morte para a vida, já não participamos da segunda morte mais.
Então nós seremos como que despertados do nosso sono, do nosso descanso. Para Deus, nós não estamos mortos, nós estamos, na verdade, descansando, aguardando, como que um sono. Como que num sono, né? Você, quando deita para dormir, passa lá 8 horas dormindo e quando você desperta, você não tem noção do tempo que você passou dormindo, muitas vezes. Você tem que olhar no relógio para saber, nossa, eu dormi lá 11 horas, agora são meio-dia, do outro dia, dormi tudo isso e nem vi. Lógico que não viu, porque estava dormindo, né? Então, é o que acontece com a pessoa que morre. A pessoa fica no pó e ali se desfaz, esse corpo se desfaz no pó, tá certo? E o espírito daquela pessoa está com Deus, como que dormindo. No dia da ressurreição, no dia do despertamento, no dia do último dia do juízo, quando Jesus voltar, aquela alma que já é salva, que já não tem mais nela morte, já passou da morte para a vida, ela receberá então, ela será ressuscitada e revestida de um corpo espiritual, aquele espírito que está salvo, que está como que dormindo, né? Como que descansando no Senhor. Todos estão assim, todos os mortos estão assim, nesse estado, tá certo? Aí a alma que tinha morrido, né, por causa da separação, a morte tem esse sentido, separação do corpo do espírito. Então, essa alma, esse espírito recebe um novo corpo, e aí a alma, então, é ressuscitada. Algumas vão para a vida eterna, as que são de Cristo, que já têm a vida em si mesmo, que a vida está em Cristo Jesus, e as outras que não receberam Jesus estarão participando, então, da segunda morte, que é a morte eterna. É isso que está mostrando aqui para nós. Por que Jesus disse, em princípio, que Lázaro, nosso amigo, dorme? Porque para ele, Jesus era Deus. Então, para Deus, Lázaro, sendo salvo em Cristo, crendo, amigo do Senhor Jesus, ele, embora tivesse morrido, mas estava como que dormindo. Mas Lázaro, nós vamos ver aqui, ele já estava sepultado, ele já estava na sepultura. Havia 4 dias. E onde estava o espírito de Lázaro, então, nesse caso? Estava lá, com Deus, porque era de Deus. Aí, para mostrar que Jesus tinha o poder sobre a vida, o poder sobre a morte, foi dado a ele, né? Poder, assim como Deus, o Pai, tem a vida em si mesmo, foi dado ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele então pede ao Pai, o Pai retorna a Lázaro o Espírito. E aí Lázaro é ressuscitado, desperto do sono, como Jesus disse, porque já era salvo em Cristo Jesus. E aí ele sai para fora da sepultura e todos vão crer, né? Esse grande milagre que Jesus fez e crer nele, que ele realmente era de Deus, era o Cristo. É esse o propósito. Então nós precisamos entender essas coisas. Então aqueles que morrem em Cristo, já receberam a ressurreição, a primeira ressurreição, que é espiritual, né? Esses, quando descem à sepultura, o corpo, como os demais corpos, todos vão para a sepultura, vão voltar ao pó. E o espírito volta a Deus. E a alma, ela fica, não existe, ela morreu. Mas só que as pessoas que estão em Cristo, estão para Deus, para Jesus, estão como que dormindo. Serão despertadas, porque já tem a ressurreição. A ressurreição é uma só. Não existe 2 ressurreições. É uma ressurreição só. Ou você recebe a primeira ressurreição, né, que são bem-aventurados a primeira ressurreição ainda em vida, ou naquele dia você vai receber a ressurreição do último dia, mas para aqueles que ainda não receberam a primeira ressurreição. Porque aqueles que já receberam a primeira ressurreição estarão como que descansando em Cristo. Serão somente despertados. Né? O que Jesus disse aqui, Lázaro, nosso amigo, dorme, e vou lá despertá-lo do sono, porque na verdade, para Jesus, para Deus, Lázaro não morre mais. Aqui, Lázaro, naturalmente,
a ressurreição de Lázaro não foi para a vida eterna, porque Jesus, essa ressurreição para a vida eterna, esse despertamento para a vida eterna, só acontecerá no último dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, o seu povo. Lázaro, naturalmente, aqui, né, ele ressuscitou para que as pessoas pudessem crer que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e tinha poder sobre a morte e sobre a vida. Ele era a ressurreição e a vida. É o que nós vamos ver aqui, nesse texto ainda. Talvez não nesse vídeo, né, não vai dar tempo. Mas é isso, né, que nós precisamos entender. Né? Então Lázaro, nosso amigo, ele dorme. Por quê? Porque para Jesus Lázaro estava dormindo. Então essa ressurreição de Lázaro, ele naturalmente ele ressuscitou para mostrar que Jesus tinha poder, ele era a ressurreição e a vida, mas depois, passado o devido tempo, Lázaro morre de novo. E Lázaro está onde hoje? O espírito de Lázaro está com Deus, guardado, como que dormindo, como que descansando. E o corpo de Lázaro onde está? Está no pó. Aonde? Na sepultura. Aonde que é a sepultura de Lázaro? Não sei, mas ele está lá. Já se fez, já faz tantos anos que Lázaro morreu, já virou pó, já sumiu, mas Deus sabe. Deus sabe, né, onde estão os seus. Deus conhece os seus. Amém? Então é isso que nós precisamos entender, né, compreender. Então não tem sono da alma, porque a alma não, ela não é imortal. O homem não é imortal. O homem é mortal, imortal é só Deus. Por isso que o espírito, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus, porque o espírito é de Deus, ele é imortal porque ele é de Deus, ele pertence a Deus, então ele volta para Deus. Agora o homem, ele vai para o pó, ele morre. Não existe, porque senão não precisava nem Jesus ter morrido. Jesus morreu na cruz para ressuscitar nós, para salvar nós, para nos dar a ressurreição e a vida. A vida, a ressurreição está em Cristo, é o que a gente vai ver aqui. Jesus vai explicar isso para nós, né? Então, Jesus morreu para isso. Agora, se nós temos alguma coisa imortal em nós, que se nós fizermos bem aqui na terra, né, vamos lá para o céu, e fizermos ruim, já está posto o juízo aí, já somos nós mesmos, somos Deus de nós mesmos. O juiz de nós mesmos, né? Ah, esse aqui foi bonzinho, está para o céu. Às vezes a pessoa, né, perdoa dizer assim, mas a pessoa foi má, né, viveu uma vida sem Deus, só na carne, e a pessoa morre e a pessoa fala, ah, tá, só porque é parente, porque é amigo, ah, tá com Deus, Deus tem. Não, não é assim. A palavra de Deus não ensina assim. Vida e vida eterna somente em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Então, cuidava que era repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Então, e folgo, né, e me alegro até, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Então, Jesus não estava lá. Jesus foi avisado que Lázaro estava enfermo. Ele não foi avisado que Lázaro estava morto. Mas ele sendo Deus, né, ele ficou 2 dias lá e já sabe que aquela enfermidade, na verdade, matou Lázaro, levou Lázaro à sepultura. Mas só que Lázaro, na verdade, estava como que dormindo. Porque Lázaro era salvo em Cristo, era amigo de Jesus. Né? Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava Marta, ama você, ama a mim. Só que nós precisamos estar nele, para que tenhamos vida e vida eterna, somente em Cristo Jesus. E folgo por amor de vós, falou para os discípulos, que eu lá não estivesse, para que vocês possam crer no que vocês vão ver lá, o que eu vou fazer lá. Né? Por quê? Porque vai ser a glória de Deus. Vocês vão ver lá o que eu vou fazer e o meu nome será glorificado, o nome do meu Pai será glorificado em mim. Vocês verão a glória de Deus. Por isso que ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Amém? Por isso que quando o crente morre, não é? Por ele já ter a vida eterna nele mesmo, em Cristo, ter a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então, a morte do crente é glória de Deus, né? É agradável a Deus.
Deus está recebendo lá o seu Espírito, já ressuscitado, já com fé em Cristo Jesus. Né? Precisamos entender todas essas coisas de Deus. Né? Disse, pois, Tomé, verso 16, a Tomé, né, chamado Dídimo, aos condiscípulos, ou seja, aqueles irmãos discípulos como ele. Vamos nós também, então, para morrermos com ele. Porque, né, pelas circunstâncias, né, Tomé estava olhando as circunstâncias, queriam apedrejar, matar Jesus, prender Jesus. Então ele disse, vamos então lá, para que nós também possamos morrer com ele. Nós vamos morrer com ele, ele vai morrer, nós vamos morrer também. É o que Tomé estava prevendo já aí, né? Naquilo que ele tinha visto, que tinha acontecido com Jesus. Né? As pessoas queriam matar, apedrejar Jesus, e Tomé então disse isso aí ao discípulo, vamos morrer então, nós vamos morrer com ele também. Se ele morrer, nós morremos juntos. Amém? E eu vou parar por aqui, porque daí Jesus vai chegar lá. Né? A partir do verso 17, vai dizer que Jesus então chegou onde estava Lázaro, ou seja, em Betânia, na sepultura, onde havia então 4 dias que Lázaro, o amigo de Jesus, a quem Jesus amava, irmão de Marta e Maria, lá em Betânia, estava morto havia já 4 dias e Jesus vai fazer um grande milagre na vida de Lázaro. E isso nós vamos ver no próximo vídeo, que será, pela graça de Deus, o vídeo número 46. Então, foi o 44, que eu disse que era 43 da outra. Esse é o 40, então, é o 45 que eu estou gravando, vou postar. Próximo, onde vai, então, Jesus realizar aquele grande milagre, ressuscitando a Lázaro, morto há 4 dias. E a gente vai ver isso aí no vídeo de número 46. Amém? E esse foi o vídeo 45 até o João 11 e o verso de número 16. Amém? Vamos parar por aqui, já são 47 minutos de vídeo. Mas que o Senhor, nosso Deus, né, Ele venha trazer esse entendimento que trouxe para mim e traga para você também. Para que você, quando descer a sepultura, e todos nós desceremos a sepultura, se Jesus não voltar antes, né, todos nós desceremos um dia a sepultura, mas que nós possamos descer salvos em Cristo Jesus, amigos de Jesus, amados por Jesus e amando a Jesus, salvo em Cristo Jesus, ressuscitados em Cristo Jesus. Já não morremos mais, vamos descansar, aguardando a bendita vinda do Senhor nos ares, que virá em breve. Jesus voltará para buscar a todos os seus que estão aí por aí espalhados por todo este mundo, aguardando essa bendita vinda, seja na sepultura, seja no mar, seja onde estiver, né, onde estiver o corpo, se ajuntará às águias, né? Então Deus sabe exatamente onde estão os seus. E naquele dia irão ressuscitar, não com esse corpo, mas um novo corpo. E aí o Espírito que está guardado em Cristo, vivo, né, para Deus, como que só repousando, né, aguardando, como um sono, serão despertados, revestidos de um novo corpo, estarão para sempre na glória com Deus e a vida eterna. Porque a vida eterna está em Cristo Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. E não há ressurreição e vida fora de Cristo Jesus. E a minha oração para você, meu amigo, que é essa. Que você venha crer no Senhor Jesus, venha ser salvo. E ainda que você desça a sepultura, mas você já desça salvo em Cristo Jesus. Não só você, mas toda a sua família, sua casa, seus queridos, seus entes queridos, seus amigos. Que você possa crer nesse Jesus aqui, revelado na Bíblia. Também sair pregando e anunciando a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.